E aí, meu filho? 20 anos, hein? 20 anos, hein? Faz tempo já, hein? 11 de setembro de 2021. Amanhã completam 20 anos do atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas. E você? Lembra onde era que você estava ou o que é que você estava fazendo nessa data? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse atentado de 11 de setembro, já que amanhã fazem 20 anos desse ocorrido. E é interessante a gente começar a pensar nesse fenômeno, nesse acontecimento, nesse incidente, né? E na sua geopolítica. O que causou esse fenômeno, o que foi ele, né? O que foi esse atentado de 11 de setembro, o que causou, o que levou a ele e quais são os desdobramentos disso, o que foi que levou a acontecer por conta do atentado de 11 de setembro. Eu acho que seria uma conversa bem interessante. E aí a gente pode começar falando principalmente da Guerra do Golfo, né? Da questão do porquê desse atentado. Ou então a gente poderia falar, não sei, do que foi esse atentado. O que você acha? Eu acho que partindo do evento em si, a gente consegue organizar melhor, principalmente para quem está assistindo. Então vamos partir do evento. Porque assim, antigamente eu quando eu ia falar sobre isso em sala de aula principalmente, eu perguntava onde é que as pessoas estavam. Só que hoje isso não é tão comum porque boa parte dos nossos alunos não eram nem nascidos nesse acontecido. Então é importante a gente começar a frisar aí o que foi esse atentado, que foi muito mais do que simplesmente um ataque às Torres Gêmeas. Tiveram outros ataques, né, Juscelio? Sim, e eventos antes e depois, inclusive, do ataque, que influenciaram diretamente e que fazem com que essa história venha e continue influenciando até hoje, até os nossos dias. Exatamente. Então, vamos organizar as ideias. Bom, primeiro a gente tem o evento, o ocorrido no dia 11 de setembro de 2001. Como foi que tudo aconteceu? Bom, foram a princípio 4 aviões que foram sequestrados e que eles iriam atingir 4 pontos diferentes. 2 deles, como ficou muito mais conhecido, foi muito visto por todo mundo, atingiram as Torres Gêmeas. 2 Boeing 767 que atingiram cada uma das Torres Gêmeas. Além disso, houve mais 2 Boeing 757 que um atingiu o Pentágono, embora não tenha causado tantos estragos como aconteceu com as Torres Gêmeas, e um outro que não chegou a atingir o seu ponto, que era determinado pelo ataque em si, e que acabou sendo desviado pela própria resistência das pessoas que estavam dentro da aeronave. Exatamente. A gente sempre foca nessas 2 aeronaves que foram os Boeings que atingiram as torres, só que no mesmo momento você teve um ataque ao Pentágono, que é uma central de inteligência militar dos Estados Unidos, e essa 4ª aeronave iria para o Capitólio, como se fosse o legislativo dos Estados Unidos, mas que acabou caindo numa zona rural da Pensilvânia antes de chegar ao seu destino final. E o que foi que levou a esse atentado? O que foi que causou esse atentado, Juscelio? Bom, aí é que começam as questões políticas, ideológicas e globais que vão envolver todo esse atentado. Primeiro, a gente tem que prestar atenção. Nesses 3 pontos a gente tem o quê? Que é um centro de importância comercial, que são as 2 Torres Gêmeas. Existiam várias instituições, várias empresas lá que funcionavam lá dentro daquelas torres. Então a gente tem um ponto que é extremamente comercial. A gente tem um ponto que é de importância militar e política também, que é o Pentágono, e a gente tem uma terceira instituição que é de importância diretamente política, que é o Capitólio, que não chegou a ser atingido, mas que era um dos alvos. Então a gente tem esses 3 lugares com essas 3 vertentes que são centrais nessa ideologia política que está por trás desse atentado. E aí, a princípio, depois de ocorrido todo o evento, a gente vai ver que isso vai ser atribuído a um grupo extremista islão, que é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo que foi formado e que foi liderado até a sua morte, pelo Osama Bin Laden. Que foi o autor, né? Ele se declarou como autor e organizador desse ataque especificamente. E é importante ressaltar que as Torres Gêmeas elas já tiveram um ataque terrorista anteriormente a esse, que foi um carro-bomba que estourou dentro do estacionamento de uma das torres. Um inferno embaixo da torre. 5 pessoas morrem e 300 ficam feridas na explosão que fez tremer 2 dos maiores edifícios do mundo em Nova York. A explosão aconteceu poucos minutos depois do meio-dia nos subterrâneos do World Trade Center, onde funciona uma movimentadíssima estação de metrô.
É claro que uma onda de preocupação tomou conta de Nova York. Foi difícil saber a quantidade de feridos. A violência da explosão arrancou uma porta de uma das garagens do prédio, matando um vigia. Já tinha como foco aquela região ali como uma área de interesse de ataques terroristas, né? Justamente pela sua importância geopolítica, econômica dos Estados Unidos aí em Nova York. E até simbólica também, quando você imagina, pelo menos até o momento em que as torres existiam, elas eram um grande símbolo de Nova York, até pelo seu visual e por toda a importância também política e econômica que elas tinham naquela sociedade. Isso a gente pode ver até dentro da mídia, por exemplo, filmes como na época eu acho que saiu o filme do Homem-Aranha, desses primeiros. Eles tiraram algumas cenas que foram gravadas com as torres e aí na hora de publicar eles colocaram as cenas, não colocaram as cenas onde as torres apareciam justamente por conta disso. Tiveram jogos também que apareciam as torres e eles foram tiradas na edição final justamente por conta disso, que era um grande símbolo para os Estados Unidos, para Nova York principalmente. E aí a gente vê alguns traços do trauma que isso causou em toda a sociedade. Mas a partir daí a gente tem que o Osama Bin Laden, de fato, ele assume a autoria por esse atentado. Mas por que o Osama Bin Laden ele vai se envolver nessa questão com os Estados Unidos? Aí, como o professor Vitor falou, a gente tem que remeter um pouquinho à Guerra do Golfo. Por quê? Porque na Guerra do Golfo, em 1991, os Estados Unidos eles vão se envolver naquelas questões que estão ali em torno daquela guerra, principalmente da invasão do Iraque ao Kuwait. E aí, a partir daí, no desenrolar da guerra, até a sua finalização, ainda no ano de 1991, a gente vai ver que os Estados Unidos eles vão instalar algumas bases na Península Arábica. Isso com apoio da ONU. Isso com apoio da ONU, com apoio e aval pleno da ONU. E aí, o que vai acontecer? Bom, na Península Arábica, se você não tem conhecimento, fique sabendo agora que nesse local a gente tem toda uma proximidade de vários países ali que são de uma vertente majoritariamente islã, e além disso a gente tem duas das três principais cidades para essa religião. Lá ali naquele local, na Península Arábica, a gente tem Meca e Medina, que são dois locais sagrados onde principalmente toda a população islã que adere a essa religião, ela tem que realizar pelo menos uma vez na vida. Eu fico rindo porque Medina eu lembro do surfista, gente. Professor de geografia, olha aqui, eu tô com uma autoridade científica aqui do meu lado. Ele fica parando para lembrar do surfista Medina. E aí a gente tem essas duas localidades que elas são centrais nessa religião, e a partir do momento que os Estados Unidos instalam suas bases nesses locais, a gente tem uma invasão desse território que é sagrado para eles. Inclusive, nesses locais, nessas cidades em si, é proibido a entrada de qualquer pessoa que não seja de dentro dos grupos religiosos e tudo mais, não seja qualquer pessoa que não faça parte desse segmento religioso do islamismo. Isso porque já é uma área de extremos conflitos, porque você tem conflitos, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, como Israel e Palestina, você já tem uma área ali que tem conflitos como, por exemplo, entre grupos diferentes como xiitas e sunitas, né? Então, é uma área que já tem conflitos, e é interessante pensar que essa quebra de um momento que foi a Guerra do Golfo, ela foi uma quebra de um momento que, anterior a isso, a gente teve a Guerra Fria, e Osama Bin Laden, junto com as tropas do Afeganistão, foram apoiadas pelos Estados Unidos. Ou seja, esses grupos radicais religiosos, como a Al-Qaeda, como o Talibã, eles foram armados tanto pelos Estados Unidos quanto pela própria União Soviética. Então, eles estão lutando contra existe um conflito ali entre povos que em um momento anterior já estiveram unidos, já tiveram uma certa parceria. Inclusive, uma referência que alguns podem achar inapropriada, mas que o filme Rambo 3, ele trata diretamente dessa questão, porque o Rambo, ele vai se envolver naquela guerra que está ocorrendo no Afeganistão, exatamente das populações que a princípio ainda não são esses grupos da Al-Qaeda nem do Talibã, porque eles ainda não existiam. Lembre-se que o filme é de 1988 e a Al-Qaeda ela vai ser formada em 1988 e o Talibã só em 1991. Então a gente tem o Rambo lutando ao lado desses grupos contra essas forças soviéticas que ainda estão instaladas ali, que estão avançando aos poucos, e aí a gente vai ver essas populações desses grupos resistindo contra essa força soviética.
quiser saber, ter uma noção um pouquinho mais clara de como é que foi esse apoio dos Estados Unidos a esses grupos que futuramente vão se tornar extremistas, alguns terroristas, você pode perceber isso no filme do Rambo 3. É bem interessante. O Rambo ele é um herói muito desse período de Guerra Fria, porque tem filme do Rambo que pega a Guerra do Vietnã, outro filme que pega a parte... O primeiro Rambo, quando ele volta exatamente da Guerra do Vietnã, como um soldado que chega aqui e que é totalmente execrado pela sociedade. E aí, nesse filme do Rambo 3, a gente vai ter mais diretamente dele indo até o local, se inserindo nessa guerra. Inclusive, existe até um final alternativo, onde ele se junta às forças rebeldes lá do Afeganistão, e isso daria pauta para que, por exemplo, se a gente fosse imaginar que se esse fosse o final oficial, ele teria possivelmente se juntado ao Talibã. Ele seria um membro do Talibã. Imagina o Rambo como membro do Talibã. Olha aí o que é essa imagem. E então, voltando agora para 2001, né, a gente vai falar desse atentado terrorista. Então, a gente teria, no primeiro momento, no período de Guerra Fria, Osama Bin Laden aliado aos Estados Unidos, que na verdade não é nem um aliado, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, quebra essa aliança, de certa forma, por conta da guerra do Kuwait ali, né, do conflito do Kuwait, que foi a Guerra do Golfo. E aí você tem diversos ataques e declarações de guerra desses grupos aos Estados Unidos. Na verdade, a toda a cultura ocidental, né? Eles se tratam dessa forma como se fosse a cultura ocidental, e os Estados Unidos é um símbolo dessa cultura ocidental. Então, é organizado esse ataque, né, junto com 19 terroristas que capturaram essas 4 aeronaves, voos que estavam dentro dos Estados Unidos e que foram sequestrados para atingir esses alvos. O atentado terrorista de 11 de setembro chegou a causar mais de 2.900 mortes. Os 19 terroristas, mais de 2.900 mortes. Só das Torres Gêmeas. Só das Torres Gêmeas, quase 3.000 pessoas mortas, além de custos de estrutura e financeira, política e econômica para toda a sociedade americana. E além disso, o trauma, como a gente falou também, e em decorrência disso, toda a política que vai ser expressada pelos Estados Unidos dessa ideia de reforçar a segurança em território nacional, principalmente. Porque aí a gente vai perceber que os aeroportos eles vão ser reforçados a patamares quase que de guerra, onde a gente vai ver uma superproteção e uma perseguição, inclusive um acirramento da xenofobia que existe no país, e até um investimento militar, político-militar muito maior, colocando essa ideologia de que tem que se proteger o país cada vez mais. Eu não sei se vocês foram dos outros meninos que estavam comentando a questão, por exemplo, de brasileiros colocando bandeira do Brasil para mostrar que eles eram sim imigrantes, mas que não eram imigrantes árabes, justamente para não ter esse aumento da xenofobia com esses imigrantes, né? Então é uma coisa muito, muito problemática para o país, no sentido de gerar preconceito, justamente porque é um país que recebe muitos imigrantes. Os Estados Unidos têm um grande processo migratório. E o impacto desse na sociedade, justamente nas políticas de imigração, a gente reflete, por exemplo, na questão de tirar um visto para os Estados Unidos. Que os Estados Unidos criam certas barreiras, tanto para evitar o imigrante ilegal, quanto para evitar questões de terrorismo. Então tem uma política muito forte nas suas fronteiras para a entrada de pessoas externas, né? Justamente várias pessoas que são entrevistadas para saber o que foi fazer. Tem um podcast que eu escuto que o cara que gerencia o podcast, ele viu uma promoção para viajar, para turistar para o Egito, justamente no período que estava rolando a Primavera Árabe. Só que ele foi para conhecer o Egito, conhecer as pirâmides, e depois ele foi com uma viagem ao trabalho para os Estados Unidos. Aí o cara olhou o passaporte dele e disse: você foi fazer o que no Egito e agora tá fazendo o que nos Estados Unidos? Então já teve uma desconfiança só por essa viagem do cara ao Egito e tudo mais. Então mudou muita coisa no sentido de entrada e saída de pessoas dos Estados Unidos, mudou muita coisa na economia dos Estados Unidos. A gente pode citar, por exemplo, no momento de crise, né, que é um momento de crise, a questão do medo, da guerra ao terror, e o presidente na época, o George W. Bush, por exemplo, ele pediu para que as pessoas não deixassem de comprar. É interessante pensar isso. Ele pediu diretamente para que as pessoas continuassem movimentando a economia, com medo de uma crise, justamente por uma economia parada, com as pessoas com medo de um ataque terrorista. E a gente pode perceber que isso acabou desencadeando, por exemplo, uma crise como a crise de 2008, do mercado imobiliário. Até isso tem a ver com o atentado de 11 de setembro. Porque para facilitar esse comércio, facilitar que as pessoas comprassem,
as taxas de juros foram diminuídas, o acesso ao crédito foi facilitado. Então, até uma relação econômica, e quando a gente percebe no mundo globalizado, uma crise econômica da maior potência capitalista mundial gera uma crise econômica mundial, gera vários impactos em vários países do mundo. E a gente pode perceber aí uma outra coisa muito importante que tem que ser ressaltada nesse vídeo. Onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001. E fazendo o quê, principalmente? Fazendo o quê? Tem que lembrar exatamente, precisamente o que é que estava fazendo. E aí, professor Vitor Viana, o que é que você estava fazendo? Eu tenho uma memória vívida, como se fosse há 5 minutos atrás. Eu estava assistindo Dragon Ball Z e Goku ia se transformar em Super Saiyajin nível 3 quando veio o plantão da Globo. Tenho certeza disso. Existem vídeos aí dizendo que isso é mentira, que é uma memória falsa, mas eu tenho essa lembrança. Eu lembro precisamente que eu estava em casa, também assistindo desenho. Eu não tenho essa memória tão boa quanto o professor Vitor, então eu não lembro. Muito viciado em Dragon Ball Z. Eu imagino. Pra lembrar exatamente o que era que o Goku estava fazendo. E o pior de tudo é que quando foi reprisar, eu já estava estudando pelo turno da manhã. E eu não pude assistir, nunca assisti esse episódio. Não, mas aí depois chegou a internet e mudou a vida de todo mundo. Não, eu desisti, eu não assisti mais não. Ah, tá. Bom, mas eu lembro perfeitamente que eu estava assim em casa, assistindo o desenho. Eu não lembro exatamente qual desenho, mas eu estava assistindo desenho. Então, com certeza, essa parte é verdade. Porque eu consigo afirmar isso. Agora a parte do Dragon Ball aí eu já não sei dizer. Minha memória não vai tão longe assim. Pode ser que tenha sido um plantão ou outro que tenha acontecido, mas na minha cabeça foi isso. Mas eu lembro exatamente que, de fato, o plantão entrou, uma das torres já havia sido atingida, obviamente. Porque uma torre foi atingida por volta das 8, quase 9 horas, e a segunda torre foi atingida após as 10 horas da manhã. E aí a filmagem da segunda torre sendo atingida é algo muito claro, assim, que marca a lembrança de muita gente do avião chegando, indo e pá, na torre. É uma imagem muito marcante que a gente traz a memória de como foi impactante isso. E após isso, ainda mais, quando as torres elas começam a desabar, de fato. E aí a gente vê que a seriedade daquele atentado foi algo que realmente foi, como as pessoas colocam, o maior atentado terrorista já organizado, já arquitetado e realizado em toda a história. No Ocidente, eu gosto de ressaltar que é no Ocidente. Sim, é verdade, porque existem muitos atentados que o Ocidente realiza contra o Oriente, mas que a gente não tem tanta atenção assim, porque de fato não atingem a nossa sociedade tão diretamente. Ou muitas vezes porque a gente cria um estereótipo do que seria o terrorista. Isso. E a gente cria o estereótipo do terrorista justamente com essa cara com essas feições que você tem mais do Oriente Médio, né? Então a gente cria esse estereótipo e outras ações você não considera como terrorismo. Inclusive, a gente já pode puxar um gancho daí falando da presença dos Estados Unidos após o 11 de setembro dentro do Oriente Médio. Isso, a chamada Guerra ao Terror. Inclusive, isso vai ser patamar para colocar algumas teorias da conspiração de que, na verdade, esse atentado ele não teria sido de fato realizado pela Al-Qaeda e pelo Osama Bin Laden, mas que ele teria sido de um plano que teria sido interrompido e que os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, teria dado continuidade a esse atentado para colocar margem para que eles invadissem tanto o Iraque quanto o Afeganistão e a partir daí começassem toda a invasão e todo aquele processo que hoje em dia a gente chama de guerra ao terror lá naquela região. Aquele conflito lá gerou a presença dos Estados Unidos, principalmente no Afeganistão, que durou até agora em 2021. A presença deles duraram 20 anos justamente dentro do Afeganistão. É interessante pensar também a questão que essa presença ela era validada justamente pelo ataque terrorista. Os Estados Unidos estavam no Afeganistão e no Iraque, principalmente no Iraque, com a intenção de tirar o ditador, na época, o Saddam Hussein, do poder do Iraque, né, já que já tinha outros conflitos anteriores como a Guerra do Golfo, e ir atrás de armas de destruição em massa, que era uma coisa que os Estados Unidos alegavam constantemente, que o Iraque teria armas de destruição em massa e que por isso ele deveria invadir o Iraque também. Já no Afeganistão, a gente já pode falar do conflito com o Talibã, que era auxiliado na Guerra Fria, mas que agora entrou em conflito com os Estados Unidos, porque de certa forma os Estados Unidos tinham dois objetivos claros, né, que era o declarado para a mídia. O primeiro, capturar e matar Osama Bin Laden, e o segundo era desmembrar e acabar com a Al-Qaeda. Então, como o Talibã ele preferiu apoiar a Al-Qaeda, né, ele apoiou a Al-Qaeda e não entregou Osama Bin Laden, por exemplo, se tornou inimigo dos Estados Unidos e os Estados Unidos tirou o Talibã do poder, que estava desde 96 com o poder
no Afeganistão, né? E aí é que fica uma questão que é central, eu acredito, para muita gente nisso. Os Estados Unidos, eles realizam toda essa guerra de 20 anos lá no Afeganistão, tiram o Talibã do poder, e aí a partir do momento que eles retiram as suas tropas de lá, o Talibã retorna ao poder novamente, pleno, lá no Afeganistão. Ou seja, o que foi que de fato mudou nisso tudo? Aconteceu alguma coisa? Foram gastos 6,3 trilhões de dólares dos cofres públicos dos Estados Unidos com essa guerra. Além das incontáveis mortes que aconteceram lá naquela região, de pessoas que a gente nunca vai ter ideia, e de números, inclusive, que a gente nunca vai saber porque tudo isso não chega até a mídia. Por quê? Novamente, a gente vê que isso acontece no Oriente e que isso não é tão diretamente afetivo para a nossa vida. Agora, se alguém quiser saber mais sobre essa questão dos Estados Unidos saindo do Afeganistão, o que é que eles fazem? Bom, primeiro de tudo, tem que acessar o nosso canal, se inscrever, dar like no vídeo, porque a gente já tem vídeo falando sobre esse assunto. A gente tem um vídeo com o professor Vitor Viana falando sobre o 11 de setembro. A gente tem um vídeo comigo falando sobre o Talibã e o Afeganistão. Então, se inscreve no canal, dá o seu like aqui no vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou, se você tem alguma questão, se você tem alguma ideia. Inclusive onde você estava durante o atentado de 11 de setembro. Falar sobre isso também, tem que falar se o Goku estava se transformando no Super Saiyajin 3 para confirmar ou desmentir o professor Vitor Viana. E para ficar bem informado sobre essas e outras notícias, dá um play no Já Passei.